nós já estamos ouvindo, é um momento de muita energia, um momento que a gente precisa realmente sintonizar com o mais alto para a gente colher aquilo que a gente pede, aquilo que a gente faz nossas súplicas durante a prece. Eu trago um abraço aqui dos trabalhadores da SEAC de Capão da Canoa. A gente sempre está trocando, né? Tivemos agora ontem uma atividade no teatro, uma peça do Chico Xavier, com o Renato Freire. Fomos surpreendidos que colocamos 350 pessoas dentro do teatro. Então foi muito bom. Isso quer dizer que o nosso trabalho das casas espíritas no litoral estão fluindo cada vez mais, né? Em busca, né? E apresentação de conteúdos para aqueles que procuram. E isso é muito bom. É a união de todos os trabalhadores, dos simpatizantes que buscam esse material para a nossa reflexão. Mas nós vamos trabalhar então a prece. Quem é que já leu todo o livro dos Espíritos? 1019 questõezinhas. Então deve ter lido nessa parte aqui, a parte terceira das leis morais, no capítulo 2, a lei de adoração, e aí temos os temas de objetivo da adoração, e lá a prece. Está lá na questão 658 até a 666. Se nós temos um hábito de fazer a nossa prece, no momento em que a gente ler e procurar entender essas questões que foram formuladas ao mundo espiritual por Kardec, a gente com certeza vai mudar um pouco a forma de nós fazermos as nossas orações, a nossa prece. Quando a gente procura buscar o entendimento, o fundamento real daquilo que é previsto para nós durante a prece. Aqui no momento já começamos, né? Durante as orações aqui, alguma coisa a gente já foi captando, né? Foi buscando a forma de nós nos dirigirmos. Mas também no nosso Evangelho, depois, vou mostrar mais à frente, também tem alguma coisa que fala sobre a prece, que nos esclarece. Mas eu não vou tanto pelo Evangelho, eu vou mais pelo Livro dos Espíritos. Porque aí a gente começa lá na primeira questão, na 658, quando Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Será que a prece que nós fizemos agrada a Deus? E o mundo espiritual nos responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Para Ele, a intenção é tudo. Então aqui nós pegamos já a primeira reflexão que nós temos que fazer. Quando ditada pelo coração, é sentimento. É aí que nós começamos a realmente estar fazendo uma prece a Deus. Quando nós colocamos os nossos sentimentos em prática. Assim, preferível é a prece do íntimo, lá de dentro de nós, a uma prece lida, uma linda prece, maravilhosa. Mas se ela for dita, se ela for lida sem sentimento, ela não tem valor. São palavras bonitas, em que nós colocamos no ar sem sentimento.
por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, às vezes, a gente vê preces que são maravilhosas e a gente busca aquelas preces para colocar, porque achamos bonitas. Parece que toca o fundo lá, toca todas aquelas palavras lindas, bonitas. Mas se nós não colocarmos com sentimento, com o coração, e se aquele que está ouvindo, que quer receber, também não for receptivo com essa finalidade do coração, também não tem. Então vejam que a gente já está mudando, então, com certeza, o nosso pensar sobre a prece, como ela tem que ser feita. Vamos mais à frente. Agrada-lhe a prece quando dita então com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, aquele que para ele tudo é fácil, que tudo ele resolve, né? Que põe em prática mais o seu orgulho, o seu egoísmo. Para Deus não tem finalidade nenhuma. Ele não vai receber, não vai ser bom a Deus essa prece, a menos que signifique de sua parte, daquele homem fútil, egoísta, orgulhoso, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Quer dizer, temos que fazer aquela nossa reflexão e deixar o orgulho, o egoísmo, as futilidades no momento que entramos em nossa oração. Agora, não é só no momento da oração. A oração é um momento. Nós temos que continuar com a nossa mudança interior. Isso aqui tudo só nessa nossa primeira questão, né? Vamos lá. Na 659, a pergunta é: qual o caráter geral da prece? Qual o caráter? O que a prece traz para nós? Então, a prece é um ato de adoração a Deus. Adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, se comunicar com Deus. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que silenciar o nosso pensamento. Temos que tirar o burburinho do pensamento, fazer uma oração sincera. Quando orarmos lá, Pai nosso que estás no céu, e lá dentro aquele burburinho na nossa cabeça, assim, já com outras coisas, mas eu tenho que falar com fulano depois, porque fulano é isso, fulano aquilo, e aí continua, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho que... Silencia. Para quê? Para haver a comunicação com Deus. Senão a nossa prece não é uma prece verdadeira. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha a importância. Será que nós fizemos essas 3 aqui? Louvar, pedir e agradecer? Uma eu tenho certeza que todos nós fizemos. Uma sim, que é pedir. Com certeza todos nós fizemos. Vamos ver as outras. Então, louvar significa
elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar o nome de Deus. Isso aqui é louvar a Deus. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça, e que nós temos esse conhecimento, nós temos essa convicção de que Deus é bom, Deus é sabedoria, na questão lá, número 1 do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Lá está dito para nós, a inteligência suprema. Então nós temos que ter convicção que realmente Ele é, e Ele é bondade. É por isso que nós elevamos o nosso pensamento a Deus em busca de soluções. E a gente tem que fazer da melhor forma possível para receber tudo que a gente pede. E nós recebemos. O Espírito Emmanuel ressalta: reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, não é só elogios, a inteligência, a bondade de Deus. É também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem. É nos alegrar pelo resultado que vem das nossas preces, seja para nós ou para quem nós dirigimos a prece. É nos alegrar que tivemos uma solução, que houve uma melhora. Isso é adorar a Deus, é reconhecer o resultado, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Agradecendo. O sofrimento é uma glória para nós, é para que a gente mude as nossas atitudes, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Toda a dificuldade que nós pegamos pela frente, que nos fez mudar, fez ter uma outra visão daquilo que nós tínhamos, que nós estávamos acovardados, nós estávamos preguiçosos. Então, reconhecer que houve um momento em que nós reconhecemos tudo isso aí e mudamos as nossas atitudes. Isso é adorar a Deus. Pedir é solicitar, implorar, suplicar. É o que nós fazemos quando estamos pedindo. Agora, o pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito em uma oração. Toda vez que nós vamos pedir, é uma oração que nós estamos pedindo, né? Está dentro da oração. Seja ele referente a necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais, daqueles que oram ou por quem se ora. É o que nós pedimos nas nossas orações. Pedimos bem materiais, pedimos pela nossa saúde, pela saúde de algum parente, pelo bom trabalho. Nós temos N e N motivos que nós vivemos pedindo, orando e pedindo. E às vezes não reconhecemos quando recebemos. Né? Então, isso é pedir. Todavia, olha aqui, algumas petições nossas, alguns pedidos nossos, também fazem uso da barganha, em troca das vantagens que desejam oferir. Se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. São as nossas famosas promessas.
Prometo que se eu for atendido em tal situação, eu vou fazer isso, eu vou doar isso, eu vou caminhar 50 quilômetros. Mas não muda as atitudes. São essas preces que não são boas para Deus. E muito menos para nós. Fazer promessas. Muita gente faz. Sempre estão fazendo. Porque às vezes não tem esse entendimento. Não precisa sacrifício. Deus não exige sacrifício de ninguém. Mas a gente tem um costume já milenar de tudo isso aí, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que trazer a palavra daquilo que o nosso Evangelho, dentro da doutrina espírita, nos esclarece. Porque é uma doutrina esclarecedora. Mas não com a intenção de mudar ninguém. Quem quiser continuar fazendo promessa, continue. Sempre. Se se sente bem, se vê uma vantagem em alguma coisa, tudo bem, é a bondade de Deus, que se faz presente também, né? Vamos lá. Na 659, agradecer é reconhecer o benefício recebido. Lá no Evangelho tem um capítulo que é pede e obtereis. Sempre. O que nós pedimos, dentro do nosso merecimento, nós recebemos. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos. A vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho. Por todos nós temos que, quando fizermos nossas orações, agradecer pelos resultados. Às vezes a pessoa nem sabe que nós estamos orando por ela. E ela vem, olha, eu estou sentindo tal coisa que está melhorando. Tá... São essas energias que vão levando até aí, que vai fazendo que haja uma melhora. Entretanto, muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor a tudo isso, em razão de se encontrarem fortemente envolvidos nos difíceis e negativos aspectos da existência humana. O nosso corre-corre no nosso dia. Muitas vezes a gente recebe todas esses pedidos que nós fizemos. Mas o nosso envolvimento na sociedade, no trabalho, no lar, muitas vezes deixamos de observar, não percebemos. Muitas vezes deixamos de frequentar a farmácia quando pedimos pela saúde. Tudo isso aí são merecimentos que nós vamos recebendo. Melhora no trabalho, convívio, receber um aumentozinho. Isso aí tudo está envolvido naqueles pedidos que nós fizemos. Saúde. Melhora no trabalho, melhora no nosso dia a dia. As divergências do dia a dia diminuem e a gente às vezes não se dá por conta disso aí. Né? No capítulo 28 do Evangelho, lá no preâmbulo, ali no início desse capítulo, ele inicia assim. Olha o que é importante isso aqui para nós agora. A forma nada vale de como nós fizemos a nossa prece. A forma nada vale. Se nós estamos ajoelhados, estamos sentados, estamos num local não sei o que, nada vale. O pensamento é tudo. O nosso pensamento. Vigiai os seus pensamentos.
Quando eu estou falando aqui, o que está saindo aqui, eu já trabalhei no pensamento que eu ia dizer. Por isso nós temos que, quando for orar, silenciar. Silenciar. Para entrar nessa conexão com Deus. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha de intimidade nenhuma. Então, o pensamento é fundamental para tudo. A comunicação dos espíritos é através do pensamento. Na questão 660, a prece torna melhor o homem? A resposta: sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. Eu coloquei aquela primeira imagenzinha lá. Mas geralmente quando a gente está com alguma aflição e a gente quer orar, para e não consegue, está agitado, está aflita, com certeza são os irmãozinhos que estão ali com aquelas energias negativas. A própria imagem está mostrando. Aí nós temos as nossas dificuldades. Agora, é este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aí nós conseguimos vencer a barreira e começar a orar. Com certeza, Deus nos manda alguém, um espírito, nosso anjo da guarda, um espírito amigo, um espírito familiar, para nos fortalecer. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Está com dificuldade de fazer uma oração? Está aflito? Está no trabalho, lá sentada, meu Deus, tal coisa está assim. Para um pouquinho, silencia um pouco, chama Deus, chama o seu anjo da guarda, e aí vai fazer a tua oração. Com certeza, espíritos amigos ali virão em auxílio, com certeza. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, e também assim pode desviar de si os males que atrairia pela sua fraqueza do momento, da falta de confiança em si, do que ele pode produzir pela prece. Então são as imagens, afasta aquele irmão querido que está ali, querendo trazer uma perturbação, querendo prejudicar ele. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditado por Joana de Ângeles, Divaldo traz assim: a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre criatura e o Criador, entre nós e Deus. São essas vibrações que acompanham as ondas e chegam até o mundo espiritual, chegam até Deus, pelo nosso merecimento, ou pelo merecimento daquele a quem a gente quer ajudar. Quantos às vezes estão acamados no hospital e estão um momento
sentem melhora? Hoje estou me sentindo bem melhor. Quantos às vezes estão orando pelo restabelecimento dele? Mas o que ele tem que passar, ele vai passar. Mas com a presença das orações, com o envio desses espíritos amigos lá, ele vai passar por tudo, mais confortável, digamos assim, com mais aceitação, resignação. Por isso se sente melhor. No conturbado oceano de vibrações mentais negativas que nós vivemos hoje, é muita coisa negativa, desequilibradas, em que o mundo se encontra, os momentos de prece abrem clareiras de paz e reconforto. Isso aí traz um alento para nós e para aqueles a quem nós elevamos as nossas orações. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, e às vezes não são poucas, né? Podemos pedir. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Não adianta nós ficar o dia inteiro fazendo prece, porque as nossas faltas não serão escondidas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder, mudando de atitudes, a cada um segundo as suas obras. E a primeira obra é mudar o nosso procedimento em relação ao que Deus trouxe para nós nas suas leis divinas. As boas ações são a melhor prece. É a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, palavras bonitas valem muito menos do que uma obra que a gente faz, que a gente participa, de ajuda. Às vezes, então, estão ajudando. Não, está se ajudando. Na 62, pode-se com utilidade orar por outro? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Quando oramos por alguém, nós temos que ter a vontade de praticar o bem. Não adianta fazermos preces só por dizer que estamos fazendo prece. Participando de um grupo de orações para ajuda, para pedir para alguém, só por estar naquele movimento ali. Não, nós temos que ter a nossa vontade de que a prática do bem vá até aonde nós estamos elevando as nossas preces. Então, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Se nós não estamos convictos que nós queremos praticar o bem, os bons espíritos não vêm no nosso auxílio, porque sabem que aquilo ali não é um sentimento que eu tenho de doação, né? Então, nós fazendo com a vontade de que a prática do bem cheio seja adquirida, os bons espíritos vêm em nosso auxílio, vamos auxiliar ele. Então, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Muito além. A prece que façamos por outro é um ato dessa vontade. É a nossa vontade que tem que ser praticada, que tem que ser colocada. Nosso pensamento chega no infinito. Na 63, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Podemos pedir a Deus que dê uma ajeitadinha no que eu preciso ajustar? As vossas provas estão nas mãos de Deus.
e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, muito sofrimento nosso não tem como nós mudar. Deus não vai mudar. Nós precisamos passar por ela. Não adianta orar, que não vai mudar. O que vai acontecer? Nós vamos começar a aceitar com mais resignação. Nós vamos dosar a dor que nós estamos sentindo no momento, porque estamos resignados com a situação. Vamos sofrer, digamos assim, diferente. Se a dor está no grau 10, se eu, através das preces que estou fazendo, que estou recebendo, e eu reconhecer que eu preciso passar por aquele momento de dificuldade, eu baixo esse nível de dor para, digamos assim, 5. Mas a dor e o processo tem que ser concluído até o fim. Isso é o que Deus aqui, Jesus, quer dizer para nós. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor? Os males não foi Deus que colocou para nós, somos nós os construtores deles, né? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Os ajustes que nós temos que fazer. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supõe-se. Muitas vezes somos atendidos e não nos damos conta, como nós falamos anteriormente, né? Leon Denis traz um ensinamento aqui muito bom também, que a oração é a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual. Quando eu disse que a nossa oração vai ao infinito, está aqui, com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma para a beleza e para verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real. Qual é a nossa vida real? É o mundo espiritual. A nossa vida real não é essa nossa terrena aqui, é o mundo espiritual. Então, através da oração, nós vamos até ele. Então, a vida real é superior àquela que não tem termo, àquela que não tem fim. Veja a importância da nossa conexão, do nosso pensamento, quando estamos fazendo uma prece. Aí que vem os resultados favoráveis ou mais favoráveis a nós. Na última questão, daquelas que nós colocamos ali, posso orar aos Espíritos? Pode orar aos bons Espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Quando nós oramos, pedimos a Bezerra, pedimos a outros mentores, pedimos a Chico que nos auxilie, que nos traga isso, que nos ajude aquilo. Nós podemos fazer aos bons Espíritos, né? O poder deles, porém, está em relação com a superioridade de que tenham alcançado. E eles tenham alcançado, por quê? Porque aí eles ganharão esse reforço a mais para nos trazer aquilo que a gente está suplicando. Tá? Então, Detor, eis porque as preces que eles dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Lá naquela questão que nós fizemos das perguntas, se as nossas preces são boas para Deus, são aceitas por Deus, se tiver todo aquele conteúdo, sim. Se for chegada pelos Espíritos bons, pelos bons Espíritos de luz, e chegarem a Deus, Deus pela sua vontade vai determinar que nós sejamos atendidos.
Então nós podemos orar aos bons espíritos, mas tudo é a vontade de Deus, se nós vamos receber ou não. Estamos quase encerrando. Para os indivíduos espiritualizados que já despertaram para a realidade transcendental, orar não é um ato, e sim uma atitude. Está lá neste livro aqui, da Sueli, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Por que isso aqui? Porque no mundo espiritual, aqueles espíritos que já ganharam uma luz e já estão num mundo acima desse nosso aqui, que ainda é frágil demais, para eles orar, não precisa de momento, não precisa de situações específicas para ele fazer oração. Eles já vivem em oração. A cada momento deles, da prática, do trabalho deles lá, é uma oração. Aquilo é o normal do viver daquele espírito iluminado, que um dia nós estaremos lá. Orar seria como a respiração da alma. Tudo que eles fazem no mundo espiritual é uma oração para eles. Porque eles têm o quê? Eles têm o sentimento de que aquilo que eles estão fazendo é o melhor, e é a vontade deles para transmitir a quem pede, a quem ora, a quem suplica. Veja a importância, né? É para ver como a prece ela é fundamental para nós. Seria o ser humano consciente de sua essência espiritual, buscando a comunhão com o Pai? Aqui é importante, nós temos que reconhecer que nós somos um espírito imortal. Como espírito, nós temos conexão com o mundo espiritual. Então nós temos que ter essa conexão livre de alguma coisa que interceda contra isso aí, né? Então muitos cientistas, médicos da atualidade, e a gente já reconhece, a gente já vê notícia e tudo, reconhece o valor e poder da prece para a saúde física, mental e espiritual do ser humano. Os médicos já reconhecem. Tem muitas clínicas, alguns hospitais que já têm um setor que é a parte da espiritualidade. Para encerrar, Emmanuel não poderia deixar isso de fora. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanentemente que governam os fundamentos da vida. São as leis divinas, as leis de Deus. A oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Vigiai os pensamentos. Quando for orar, entre em silêncio e vamos nutrir bons pensamentos. Vamos ter a vontade de que a nossa oração chegue até onde nós queremos, até onde nós busquemos que ela chegue. Tudo está na nossa vontade. Que Deus e Jesus acolham a todos os nossos pedidos e nos encham de luz, de paz, de sabedoria para lidar com as suas leis. Muito obrigado.